sobre o Brasil que queremos, certamente me obriga a ser superficial e telegráfico, mas eu espero que tenhamos a oportunidade de especializar alguns conceitos. Na minha opinião, o Brasil está para definir só uma questão de velocidade naquilo que acredito seja quase fatal. O Brasil será, mais cedo ou mais tarde, e eu me bato para que seja mais cedo, uma civilização apreciada no mundo inteiro. Algumas coisas me dão segurança disso. Tudo melhora no Brasil, em todos os tempos, menos os números da dengue, mas o Brasil, nesse alvorecer do século XXI, dá indicações vis-à-vis os graves tormentos do mundo de por que eu tenho essa convicção. O Brasil vai dar certo. Primeiro, nós somos uma sociedade multiétnica, cultivamos um sincretismo religioso e a tolerância nessa raça mestiça, nessa civilização mestiça, para falar em elementos humanos. E para falar em elementos físicos, o mundo sinaliza graves problemas no abastecimento de alimentos, energia renovável, água, minerais sensíveis. E o Brasil é um de 3 melhores do mundo em todos esses fatores, de maneira que, tanto sob o ponto de vista do elemento humano, naquilo que importa, quanto sob o ponto de vista do elemento físico, vai dar certo a civilização brasileira. Entretanto, eu me bato para que esse vai dar certo não seja uma consequência fatalista do espontaneísmo dos nossos empreendedores de lado a lado ou da incompetência média com que nós políticos tangemos essa grande nação. E, na minha mente, o Brasil precisa eliminar um olhar fragmentário que caracteriza essa construção democrática para que nós possamos convergir a inteligência nacional ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, e que abra mão de preconceitos e interdições ideológicas para impor uma racionalidade que o mundo que tem êxito já conseguiu fazer. Basta que olhemos os experimentos norte-americano, europeu, chinês ou coreano para termos a clareza do que eu quero dizer. As instituições aí são as mais variadas, mas por detrás disso, me parece, há uma pista do que dá essa segurança para mim. O Brasil, se continuar crescendo ao redor de 4,5%, 5%, que é uma novidade já introduzida no nosso cotidiano pelo governo do presidente Lula, só vai conseguir, dado o crescimento ao redor de 1,7% da população, só vai conseguir em 10 anos incrementar em 1/3 a renda per capita. Isso é muito pouco para as nossas ambições e mais ainda pouco para as nossas potencialidades. E quero crer que se nós ordenarmos o pensar brasileiro num debate, e é onde eu entro, onde eu participo modestamente dessa discussão, o Brasil pode perseguir tudo o que é necessário fazer, porque, volto a repetir, não vejo interdição física. Temos uma complexa agenda política, bastante complexa, nada trivial, mas perfeitamente praticável. Na minha mente, 3 grandes movimentos se especializariam em uma inovação institucional, em atitudes da gestão pública do país, para convergir também o talento, a exuberância da nossa iniciativa privada e dos parceiros internacionais. O primeiro movimento diz respeito a uma elevação do nível interno de poupança, que quer dizer a construção de um nível alto de poupança de longo prazo e mecanismos de vinculação dessa poupança de longo prazo ao investimento de longo prazo. Isso tem a ver com um conjunto de coisas, eu serei apenas exemplificativo quando falo no modelo tributário que precisamos construir, de maneira a agravar a competitividade sistêmica, a estimular o investimento, a estimular a poupança de longo prazo, a refundar no Brasil caminhos previdenciários, não é, que nos livrem de um regime antigo, insustentável, de repartição, quando o mundo do trabalho se altera dramaticamente. Também aperfeiçoar, modernizar, fundar estrategicamente um verdadeiro mercado de capitais, para dar alguns exemplos. O segundo movimento, na minha opinião, tem a ver com uma coordenação estratégica entre um governo empoderado, sadio, e a iniciativa privada nacional e parceira internacional. Aqui o império do preconceito tem inibido muito o Brasil e tem nos levado a cometer verdadeiros desatinos. Eu creio que é hora de o Brasil superar essa contradição. Volto a mencionar os exemplos institucionais, os mais variados, que, por detrás, explicam que não há experimento civilizatório exitoso sem que essa coordenação estratégica entre o setor público empoderado, sadio, e uma iniciativa privada guiada por uma visão de médio e longo prazo e não pelo mero reagir ao varejo do dia a dia.
Isso quer dizer, por exemplo, sob certos pontos de vista, por exemplo, fica mais claro na energia. O país tem que ter um plano, como estamos recuperando agora, de longo prazo para a energia. E aqui a lei do menor esforço deve guiar a intervenção. O que é preciso é que não falte energia. Se o governo puder deixar que a iniciativa privada faça, tanto melhor. Mas há outros elementos. Por exemplo, a questão ambiental, cujo painel se sequenciará a esse meu brevíssimo depoimento. Não há justificativa para um país como o nosso, que tem o maior estoque de terras agricultáveis do planeta, com um clima que nos permite produzir culturas temperadas e culturas tropicais no mesmo dia, que o Brasil ainda tenha contradições violentas em relação ao acesso à terra de certos fragmentos da população, que tem problemas de depredação de recursos ambientais estratégicos, quando o país tem tudo para resolver. Como é que se aperfeiçoa nisso? Um zoneamento econômico e ecológico em base territorial, que defina claramente, junto com as especificidades do território, e aqui em relevo se deve pôr a Amazônia, mas não só a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, são biomas todos que permitem claramente a convivência do uso sustentável do nosso território para projetar o Brasil como o país que, talvez único no mundo, possa resolver essa equação entre desenvolvimento e sustentabilidade ambiental. Mas falo de outras coisas mais triviais. Por exemplo, se por razões de descoordenação ou conjunturais, tais como aquelas que, nesse momento, obrigam uma política de juros muito alta, que acaba fazendo deformações no regime de câmbio flutuante, se tira a competitividade sistêmica do setor produtivo, industrial, exportador do país, eu não vejo nenhum problema, nenhum óbice para que essa coordenação estratégica entre governo empoderado, sadio, e uma iniciativa privada guiada por uma visão estratégica de país possa se compensar. Assim como outras assimetrias, por exemplo, condição de financiamento, por exemplo, retardo tecnológico, por exemplo, problemas de escala, que frequentemente estarão no centro do debate brasileiro, pela desarrumação global que a presença crescente da China provocará, embora o Brasil tenha visões estratégicas que nos façam ver a China como parceiras de uma ordem mundial multilateral, é preciso claramente ter percepção de que a China desarrumará os modos tradicionais de produzir, especialmente por esses custos de salário e pela mega escala com que ela se apresenta no mundo competitivo, além de problemas de desobediência à legislação de propriedade intelectual e coisas que tais. Por fim, o William Vac já está me dizendo 2 minutos, há um terceiro movimento, eu ainda faço no segundo uma questão, é preciso refundar as bases da administração pública brasileira. Se é tão grave essa tarefa de coordenação estratégica, é preciso ser absolutamente seletivo nos gastos correntes da União e dos estados e municípios, do setor público, e privilegiar os processos fins. Há claramente uma discussão contábil sobre o que é fim e o que é meio, porque a educação é contabilizada como gasto corrente e o Brasil não prosperará sem uma radical transformação neste paradigma. E esse é o terceiro fator. Não prosperará o Brasil se não fizermos uma aguda interferência crônica, já estamos fazendo, mas uma aguda, é o que eu defendo, no processo de investimento em gente. Isso aqui tem clarezas óbvias. É preciso transformar o paradigma pedagógico, dar um choque de meritocracia no processo educacional, confinar o corporativismo ao que ele é, um legado passadista, pseudo de esquerda, que na verdade é um atraso grave, e estabelecer que o mérito pela inequidade positiva deve ser premiado. Isso quer dizer uma transformação estratégica, mas quer dizer imediatamente recuperar todos os centros de excelência, todos os jovens que têm maior talento e fazer um trabalho à parte, inclusive mandando estudar fora ou trazendo os brasileiros que qualificaram-se fora para este empreendedorismo. E aí uma transformação nas cidades, porque não é possível imaginar viver, ou um país como nós desejamos, com os padrões de violência, de insalubridade, etc., etc., etc. Lamento, mas eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo, positivamente. Acho que uma agenda como essa, que evidentemente será melhorada pelos outros que vão discutir esse assunto, nos garantirão a percepção de uma coisa: nenhuma interdição física há, é um problema realmente de qualificação do debate político, e aí as liberdades públicas têm um papel essencial e estamos numa democracia. Aproveitemos lá. Muito obrigado.